A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Como você está? Eu espero que você esteja bem, sua família esteja bem, que você esteja forte, enfrentando este momento difícil, mas firme, firme emocionalmente falando, firme psicologicamente falando, fisicamente falando e, sobretudo, espiritualmente falando. Espero que você esteja aproveitando bem os momentos que temos conversado sobre a palavra de Deus, nas orações do dia a dia, no devocional da palavra de Deus que vai junto com a oração, os motivos de oração que têm sido apresentados e os seus motivos pessoais de oração também. Espero que você esteja se sentindo abençoado e abençoada, porque diante da circunstância, tenho feito o que pode ser feito para poder chegar até você e poder mostrar que estou conectado com as necessidades e estou orando pelas necessidades que são apresentadas e que tenho muita alegria de poder te servir, mesmo que seja à distância. Mas te mostrando que a presença não quer dizer estar de corpo presente, mas é de estar conectado no mesmo objetivo e sentindo a necessidade de cada um de vocês. Hoje nós vamos falar ainda sobre oração e vamos falar por que devo orar. Nós conversamos anteriormente que a nossa oração, ela não tem nenhum poder de mudar a vontade de Deus para a nossa vida. Aquilo que Deus tem como vontade para a vida de cada um vai acontecer, independente da gente orar mais ou da gente orar menos. E vimos também que nós oramos para conseguir entender a vontade de Deus para a nossa vida e podermos nos submeter à sua vontade. Então, a razão da gente orar e buscar a Deus é para estar se adequando à vontade dEle, conhecendo a vontade dEle e poder obedecer a Ele. E hoje nós vamos ver do porquê nós devemos orar e vamos ver que é uma ordem dada por Jesus. Jesus mandou a gente orar. Eu uso a palavra mandar. Nós temos muita dificuldade com essa palavra, né? Porque tem muita gente que fala assim, ninguém me manda, ninguém me... Tudo bem. Mas, na verdade, Jesus nunca deu a sugestão para ninguém, né? Ele nunca deu sugestão. Sugiro, meus irmãos, que vocês... Não. Jesus sempre ordenou. Sempre a palavra dele sempre foi uma ordem, porque ele é Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Pai da eternidade. Ele é, e sempre foi, e sempre será o Senhor. Entende? Então, por isso que é ordem mesmo, né? Então, nós vamos ver agora essa questão das ordens e vamos compartilhar 7 pontos neste estudo, que não é tão longo, tá? Para entendermos um pouquinho mais sobre estas ordens dadas por Jesus. Não são todas, são só algumas, para que a gente possa se conectar e aprender sobre elas. Deus te abençoe, que a sua atenção esteja concentrada naquilo que vamos compartilhar agora. Por que devo orar? Jesus deixou a ordem de que nós deveríamos estar orando. Orar, nós devemos fazer a exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que era obediente na oração. Ele obedeceu o Pai. Embora o seu dia fosse muito ocupado, desde manhã até de noite, com muitas pressões, com responsabilidades, falar para as multidões, curar os doentes, dar entrevistas particulares, porque era isso, o pessoal ia
conversar com ele particularmente, se aconselhar, ter uma direção, viajar e treinar os seus discípulos, ele fez da oração uma prioridade. Então ele nos deixa este exemplo que nós devemos seguir. Você ora por causa dos exemplos também dos discípulos e de outros. A vida dos discípulos e as biografias de cristãos que foram poderosamente usados por Deus através dos séculos dão testemunho das necessidades de orar. Eles são também exemplos de obediência à sua ordem, que é orar. Então vamos ver algumas destas ordens. A primeira ordem, ela está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, onde o apóstolo Paulo, ele fala assim: orai sem cessar. Eu não estou aqui sugerindo que você deve passar horas e horas e horas e horas todos os dias orando. Apesar de que alguns irmãos terem esse chamado maravilhoso, chamado para oração, aquele que tem o dom da intercessão, o dom da oração, é um privilégio poder estar orando e buscando o Senhor em todo o tempo. Mas você pode orar sem cessar, levando tudo a Deus em oração. Os que obedecem ao mandamento de Deus para orar são poderosamente abençoados por Ele. Recebem de Deus direção, recebem de Deus a maneira com que devem conduzir as coisas. Devemos estar orando. Então, orar sem cessar é estar conectado com Deus durante todo o tempo e continuar fazendo aquilo que temos que fazer. É no trabalho, é no lar, é na educação dos filhos, é no prover o sustento, enfim, fazer aquilo que tem que ser feito, mas estar conectado com Deus em oração. A segunda ordem está lá em Lucas 21, 36, onde diz assim: vigie e ore. Vigiai, pois em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Deus quer que você se aproxime dele em oração, que esteja atento à sua voz. O livro de Provérbios, lá em Provérbios 14:8, diz assim: a oração dos retos é o seu contentamento. Isso deveria motivar você a passar mais tempo com o Senhor, porque deseja agradá-lo. Vigie, ore, esteja atento. É isso que ele está falando. Esteja atento. Por quê? Porque a oração, ela é um relacionamento com Deus. Terceira ordem: ore com ações de graça. E a palavra diz assim lá em Colossenses 4:2: perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Olha, o coração agradecido fala muito ao coração de Deus. A pessoa que tem um coração agradecido não é uma pessoa murmurante. É uma pessoa que agradece a Deus, sabendo que Deus está em todo o projeto da sua vida, de manhã até de noite, do momento que ela acorda até o momento que ela adormece novamente. Ela tem essa percepção, esse conhecimento, e é agradecida por isso. Então nós devemos estar perseverando na oração, porque a perseverança, ela vai produzindo esperança, esperança um caráter aprovado. E a perseverança na oração produzirá integridade para com Deus, levando-nos a ter uma oração com o coração agradecido em todos os momentos. Quero incentivar você, meu irmão, minha irmã, a estar colocando tudo diante do altar do Senhor. Tudo.
Não deixe de colocar tudo diante do altar do Senhor, agradecendo a Ele por tudo. Quarta ordem na palavra de Deus está em 1 Coríntios 14, 15, onde o apóstolo fala assim: ore no Espírito e com entendimento. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Olha que coisa incrível isso. Quando, na verdade, muitos estão falando por aí que você deve simplesmente orar e colocar na oração tudo o que você quiser, do jeito que você quiser. E tem muita gente que, quando termina de orar, nem lembra algumas coisas que falou na oração. E aí eles acham que isso aí é porque foi algo espiritual, que não é para lembrar. Não. Devemos orar com o Espírito, mas também orar com o entendimento. Cantar com o Espírito, mas também cantar com o entendimento. Devemos orar, mas também com todo o entendimento, sabendo que Deus nos ouve e nos atende conforme sua vontade, mas sobretudo tendo certo que o entendimento leva-nos a saber que a vontade de Deus é o melhor para cada um de nós. Não vamos ter uma vida questionante, não vamos ficar confusos e nem ficar, muitas vezes, entregue à situação. Quando nós fazemos as coisas com o entendimento. Amém? Quinta ordem. Ore sempre e não desanime. Lucas 18:1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A maior ferramenta do inimigo, meu irmão, minha irmã, é o desânimo. É através do desânimo que ele te paralisa. É através do desânimo que ele te desmotiva a continuar perseverante. É através do desânimo que ele vence contra você. Então, olha para esta palavra tão simples. Orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. Se você deixar de orar, o inimigo paralisa você. Você começa a desanimar, a ficar desmotivado. Busque a Deus sempre. Você vai conseguir resistir ao inimigo. Porque a palavra de Deus também diz: chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Submetei-vos a Deus. Resisti o diabo, ele fugirá de vós. E aqui está uma palavra do próprio Senhor. Ore sempre e não desanime. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Pense sobre isso. O desânimo é uma das armas mais poderosas do inimigo contra o cristão. Não caia nessa cilada. Não caia nessa cilada. Sexta ordem. Ore pelas autoridades. Lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 3, diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Entende? Por que nós fazemos isso?
Porque o Senhor está nos mandando fazer isso. Ele está dizendo que nós devemos fazer isso. Ele está ordenando que a gente faça isso. Precisamos orar pelas autoridades governamentais, orar pelas autoridades eclesiásticas. Esse mundo ele está dominado pelo pecado e o inimigo está ao derredor procurando tragar a quem possa. Autoridades são, na verdade, para o inimigo, o seu principal alvo, depois da família e a igreja. Então, oremos pelas autoridades governamentais e pelas autoridades também eclesiásticas, pela nossa convenção brasileira, pela nossa convenção estadual, pela nossa Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, pelas ordens dos pastores batistas regionais, pelas sucursais da nossa convenção, que são as associações. Oremos por todas as nossas autoridades eclesiásticas, mas também oremos pelo presidente, oremos pelos deputados, oremos pelo Senado, oremos pelo o Tribunal de Justiça, oremos por todos que exercem autoridade e eminência sobre a população, sobre os seres humanos aqui neste país. Isto, diz a palavra, o quê? É agradável diante de Deus, nosso Salvador. A quem você quer agradar? Eu quero agradar a Deus. Então eu vou fazer conforme Ele está ordenando. Amém? E a sétima e a última ordem. Ore para poder falar do Evangelho, contar as boas novas, anunciar Jesus. Veja só, Efésios 6, do verso 18 na parte A e no verso 19. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Amém? Você ora, meu irmão, minha irmã, para tornar-se uma testemunha eficaz de Cristo. Mas eu e você devemos falar primeiro com Deus sobre os homens e depois falar com os homens sobre Deus. Podemos colocar diante de Deus, Senhor amado, que o Senhor esteja quebrando os corações duros, que o Senhor possa estar dissolvendo os corações do meu familiar que não quer ouvir da tua palavra, que rejeita tudo que vem de ti. Falar com Deus sobre as pessoas, porque é Ele quem vai quebrar os corações, quebrar as barreiras, para que eu e você, quando chegarmos e abrirmos a nossa boca nesse sentido, o Espírito Santo já está convencendo quem está ouvindo do pecado, da justiça e do juízo. Testemunhar é simplesmente colher o resultado da oração, tanto da pessoa que está compartilhando de Cristo, como das orações de outros. Devemos, meu irmão, minha irmã, estar constantemente em oração, falando com Deus. Eu sei que, assim como eu, você também quer ter uma vida mais bonita diante de Deus a cada dia. Eu sei que você deseja isso e que o Senhor se agrada desse seu desejo, sei também. No entanto, precisamos entender para poder fazer o que é correto. E o meu intuito é unicamente ser uma ferramenta que auxilia você, que ajuda você. Não quero ser uma ferramenta que atrapalhe a sua vida, mas quero muito que Deus, ao olhar para você, tenha muita alegria de ter você como filho e filho dele. Que Deus tenha te abençoado nesse rápido estudo. E fica aí conectado, porque daqui a pouco, às 19 horas, nós vamos ter o nosso culto de fé, esperança e amor, aonde teremos os louvores, os avisos, momento de dízimos e ofertas, aonde nós vamos
compartilhar a palavra, mais uma vez, agora através da pregação. E o meu desejo e oração é que Deus fale ao seu coração. Em nome de Jesus. Até daqui a pouco.